nationem sapientiae letificatus. Undelas tibi sit, qui sonus laudis, et gaudium vitae spes et honor fortissimus dans premia lucis. Sermões, por Santo Antônio. Tradução de Frei Ari Pintarelli, editora Vozes, canal Le Conde. Caros ouvintes, caso gostem do que aqui será lido, por favor, adquiram o livro, é uma obra-prima. E caso gostem do meu trabalho, possam, devam e queiram auxiliá-lo, isso é possível via Pix, PayPal, Apoia-se, Vaquinha. Também é possível comprar livros que chegarão até mim pela lista de desejos da Amazon. Os links estão todos no descritivo. Também é possível auxiliar o canal tornando-se membro. Dê uma olhada, as assinaturas de membro são assinaturas mensais que podem ser canceladas a qualquer momento e começam a apenas R$ 1,99 ao mês. Muito obrigada a todos pela presença. Eu peço para que, por favor, curtam, compartilhem, comentem, inscrevam-se no canal, caso já não tenham feito, pois tudo isso faz muita diferença em termos de engajamento. E peço também, é claro, para que orem por mim. Que Deus vos abençoe, vos guie e vos guarde, meus caros. Seguimos para o quarto domingo depois da Páscoa. Temas do sermão. Evangelho do quarto domingo depois da Páscoa. Vou para aquele que me enviou. Divide-se em 3 partes. Primeiramente, sermão ao prelado da igreja, como deve trabalhar no campo dos fiéis, o agricultor espera. Parte primeira. Sermão para a anunciação ou para a natividade ou para a paixão do Senhor. Porei um anel em tuas narinas. E porás um círculo em suas narinas? Sermão da paixão do Senhor. Faltou o fole no fogo. Natureza da rola e o que representa. A dupla herança de Jesus Cristo. Parte segunda, sermão contra os mundanos. Quando vier o Paráclito. Os ovos de vento e a diversidade de sua forma. Natureza da perdiz e o que significam estas coisas. Sermão contra os fornicadores e os beberrões. Como perdem o coração e a fé. A fornicação, o vinho e a embriaguez tiram o coração. Sermão sobre a justiça dos santos. Convencerá o mundo quanto à justiça. Sermão sobre o juízo, no qual se exigem 6 pessoas. Convencerá o mundo quanto ao juízo. Sermão contra os gulosos e os luxuriosos. Se me ouvires, não haverá em teu meio um novo Deus. A colocação da orelha e da língua e seu significado, todo homem esteja pronto para ouvir. E sermão contra os iracundos, seja lento a ira. Parte terceira, sermão sobre a vinda do Espírito Santo. O anjo do Senhor desceu à piscina. As propriedades da palmeira e contra aqueles que têm a graça informe, todo animal que tenha, e o broto enxertado na árvore. Exórdio. De que modo o prelado deve trabalhar no campo dos fiéis? Naquele tempo disse Jesus aos seus discípulos: Vou para aquele que me enviou, e ninguém de vós me pergunta: para onde vais? Diz Tiago na epístola canônica: o agricultor espera o precioso fruto da terra, tendo paciência até que receba o fruto precoce e o tardio. O agricultor
Aquele que cultiva o campo é o pregador, que no suor de sua fronte, com o sacho da palavra, cultiva o campo, isto é, a alma dos fiéis. O campo chama-se em latim ager, porque nele se age, agere, se trabalha. Os campos ou são semeados, ou se cultivam com plantas, ou se dispõem para o pasto, ou se ornam com flores diversas. Também na alma é necessário fazer sempre alguma coisa, para que não se aconteça aquilo que diz Salomão nas parábolas. Passei pelo campo do preguiçoso e vi que os espinhos cobriam a sua superfície. Com efeito, onde existe o torpor da preguiça, logo prosperam os espinhos picantes dos pensamentos perversos. Por isso, a alma deve ser semeada com a semente da pregação, cultivada com as plantas das virtudes, preparada para o pasto, isto é, para os desejos da vida eterna, ornada com flores diversas, quer dizer, com o exemplo dos santos. E se o campo for cultivado desse modo, dele diz o Senhor, eis que o cheiro do meu filho é como o cheiro de um campo florido que o Senhor abençoou. O agricultor espera o precioso fruto da terra. Pelo fato de o pregador cultivar o campo do Senhor, ele espera o fruto da terra, isto é, da vida eterna. Por isso o Senhor promete ao pregador: se converteres alguém, eu te converterei. E se separares o que é precioso daquilo que é vil, serás como a minha boca. Se converteres, isto é, se fizeres converter, como diz Tiago, o pecador de seu caminho de erro, eu te converterei infundindo-te a graça. E se tiveres separado aquilo que é precioso, isto é, a alma que resgatei com meu sangue precioso, daquilo que é vil, isto é, do pecado, do qual nada no mundo é mais vil, serás como a minha boca, porque na regeneração julgarei os ímpios por meio de ti. Mas é preciso agir com paciência. E assim acrescenta: deve suportar com paciência até que possa recolher o fruto precoce e tardio. Chama-se precoce aquilo que amadurece antes, e tardio quando a maturação é completa. Portanto, se suportar com paciência e com alegria quando cai em várias tentações, o pregador receberá o fruto precoce da graça no tempo presente e o tardio da glória na vida futura. A propósito, no Evangelho de hoje, o Senhor diz: vou para aquele que me enviou. Observa que neste trecho evangélico são postos em evidência 3 fatos. Primeiro, o retorno de Jesus Cristo ao Pai, quando diz: vou para aquele que me enviou. Segundo, a acusação feita ao mundo quanto ao pecado, à justiça e ao juízo, onde diz: quando vier, o Espírito acusará o mundo. Terceiro, as inspirações do Espírito da Verdade, onde conclui: tenho ainda muitas coisas a dizer-vos, mas por ora não sois capazes de carregar seu peso. Quando vier o Espírito da Verdade, ele vos ensinará toda a verdade. Neste domingo e no próximo, leem-se as epístolas canônicas. O introito da missa de hoje exorta: cantai ao Senhor um cântico novo. E na epístola do bem-aventurado Tiago é dito: toda a dádiva excelente, etc. Nós a dividiremos em 3 partes e nela faremos ressaltar a concordância com as 3 acima mencionadas partes do Evangelho. As 3 partes da epístola são: primeiro, todo o dom perfeito; segundo, vós o sabeis, irmãos meus diletíssimos; terceiro, pelo que, renunciando a toda impureza, etc. Primeiro, o retorno de Jesus Cristo ao Pai. Eu vou para aquele que me enviou. Pouco antes, o Senhor havia dito: vós sabeis para onde vou, e conheceis também o caminho. Disse-lhe Tomé: Senhor, nós não sabemos para onde tu vais. E o Senhor pouco depois acrescenta: vou para aquele que me enviou. Saí do Pai e vim ao mundo. Outra vez deixo o mundo e vou para o Pai. Esta é a argola de que fala o Pai, ameaçando o diabo. Eu te porei, pois, uma argola nas narinas e um freio nos teus lábios, e te farei voltar pelo caminho de onde vieste. A argola, assim chamada, porque faz a volta na circunferência, representa Jesus Cristo, que, como a argola, retornou para onde havia partido. De fato, partiu do Pai, fez uma volta até os infernos e retornou ao trono de Deus.
A argola, pois, foi posta nas narinas do diabo, porque a sabedoria de Deus encarnou-se para ensinar a nós a verdadeira sabedoria, e assim, por meio da sabedoria por ele ensinada, frustram-se as insídias do diabo, representadas nas suas narinas. As narinas, chamadas em latim nares, porque delas sai o ar, nares, aer, ou seja, a respiração, simbolizam a astúcia das insídias diabólicas. De fato, pelas conjeturas e circunstâncias exteriores e pelo temperamento dos homens, o diabo intui e pressente, quase com o faro das narinas, a que vícios alguém é mais inclinado, e ali prepara suas armadilhas. Mas todos aqueles que são instruídos pela sabedoria de Deus, se o quiserem, têm condições de fugir a essas armadilhas. E porei um freio aos teus lábios. O freio é a cruz de Jesus Cristo. O diabo, retido por ela como um cavalo, já não pode devorar-nos como costumava fazer. Com isso concorda aquilo que lemos em Jó. Porventura porás uma argola nas narinas de Behemoth, hipopótamo, ou lhe furarás sua queixada com um anel? O anel, chamado em latim armila, bracelete, porque pode servir também como arma, é a cruz de Jesus Cristo, da qual Isaías diz: o poder foi posto sobre seus ombros. Com este anel, o Filho de Deus furou a queixada do diabo e libertou o gênero humano de suas fauces. Depois acrescenta: e te farei voltar pelo caminho de onde vieste. O diabo perdeu a posse do mundo pelo mesmo caminho pelo qual o havia usurpado. Havia enganado o homem e a mulher com a árvore proibida e a serpente. Por obra de um homem, Jesus Cristo, e de uma mulher, a Virgem Maria, por meio da árvore da cruz e da serpente, quer dizer, com a morte da carne de Cristo, que era simbolizada pela serpente que Moisés havia elevado no deserto sobre uma haste de madeira, o diabo perdeu a posse do gênero humano. Portanto, concluída a obra de nossa redenção, Cristo diz: vou para o Pai que me enviou. Com isso tudo concorda aquilo que lemos no livro de Tobias, quando Rafael, depois de ter acorrentado o demônio, restituiu a vista a Tobias e disse: é pois tempo que eu volte para aquele que me enviou. Rafael interpreta-se medicina de Deus. Ele é figura de Cristo, porque com sua carne pregada sobre o lenho da cruz, Cristo extraiu da serpente um antídoto para nós, e assim acorrentou o diabo e restituiu a vista dos olhos ao gênero humano. Depois disse: já é tempo que eu retorne para aquele que me enviou, ou seja, vou para aquele que me enviou. O Pai enviou o Filho a nós, dádiva excelente e dom perfeito. Confirmam-no as palavras da epístola de hoje. Toda a dádiva excelente e todo o dom perfeito desce do alto, vem do Pai das luzes. Excelente, isto é, sumo. Perfeito é aquilo ao qual nada se pode acrescentar. Cristo é a dádiva excelente, porque nos foi dado pelo Pai, do qual ele é sumo e coeterno Filho. Por isso, disse no segundo livro dos Reis: a terceira batalha aconteceu em Gob, contra os filisteus. Nela, Adeodato, filho de Salto, que tecia panos de cores, belemita, matou Golias de Gate. Adeodato é Davi, ao pé da letra, dado por Deus ao povo de Israel. Filho de Salto, porque apacentava as ovelhas de seu pai nos montes cobertos de bosques, latim saltus. De fato, disse, tomou-o dos rebanhos das ovelhas mães. Fabricante de vestes coloridas, sua mãe era da família de Bezaleel, que era fabricante de vestes de várias cores, como diz o Êxodo. Belemita, porque era originário de Belém. Sentido alegórico. A terceira batalha aconteceu em Gob. Observa que o diabo fez 3 batalhas contra o Senhor. No céu, quando por soberba tentou usurpar a perfeição da divindade. No paraíso terrestre, quando em ultraje ao Criador enganou os progenitores com as lisonjas de falsas promessas. E no mundo, quando no deserto tentou o próprio homem-deus e depois o fez pregar no patíbulo da cruz. Dessa última batalha fala-se exatamente a terceira batalha aconteceu em Gob, nome que se interpreta lago e representa o mundo,
que é o lago da miséria e barro de impureza. O lago é chamado assim porque é como o lugar da água. De fato, a água ali está parada e não sai dele. Este mundo é o lugar da água, isto é, da soberba, da luxúria e da avareza, que nunca saem, antes crescem dia após dia. Neste lago, Davi, que se interpreta misericordioso, é figura de Jesus Cristo, cuja misericórdia não pode ser medida, e que só por misericórdia nos foi dado pelo Pai, e que é toda a dádiva excelente. Ele matou Golias de Gate. Golias interpreta-se que se transforma. De Gate, isto é, que se espanta. E a figura do diabo, que se transforma em anjo de luz, porque tem medo de ser surpreendido em seu verdadeiro aspecto. Mas o nosso Davi o matou quando lhe tirou a posse do mundo e o fechou no cárcere do inferno. Foi filho de salto. O termo latino saltus denota um lugar em que as árvores sobem, saliunt, muito para o alto. Sobem muito para o alto. Foram saltos antigos pais, os patriarcas e os profetas, que, inspirados pelo Espírito de Deus, como árvores que se lançam a grande altura, profetizaram a encarnação do Filho de Deus. Ele proveio deles segundo a carne e, portanto, é chamado Filho de Salto. É chamado também fabricante de vestes coloridas, polimitários. As vestes coloridas são feitas com a agulha. Observa que na agulha há duas extremidades, uma aguçada e uma furada, o buraco da agulha. A parte aguçada representa a divindade, aquela furada, o buraco, a humanidade. Desta agulha, o próprio Senhor diz no Evangelho: não pode um camelo passar pelo buraco de uma agulha. O camelo com as corcovas, isto é, o rico cheio de dinheiro, não pode passar pelo buraco da agulha, isto é, pela pobreza de Jesus Cristo. Ou, na parte furada, pode ser simbolizada a mansidão e a misericórdia que Cristo mostrou na sua primeira vinda. Na parte aguda, a picada da justiça, com a qual traspassará no último juízo. Com esta agulha, o nosso polimitários, o nosso fabricante de vestes coloridas, confecciona para a alma fiel uma túnica colorida, uma veste que se distingue pela variada cor das virtudes. Diz Salomão nas parábolas: confeccionou para si uma veste de várias cores, vestiu-se de biço, linho fino, e de púrpura. O biço, linho puríssimo, da castidade, e a púrpura da paixão do Senhor são as vestes da alma fiel. Diz-se também belemita. Belém interpreta-se casa do pão. Ele, na sua casa, que é a igreja, nutre-nos com o pão de seu corpo. Com efeito, disse: o pão que vos darei é minha carne para a vida do mundo. Outro comentário. Jesus Cristo nos foi dado por Deus na natividade. Diz Isaías: um menino nasceu para nós, foi-nos dado um filho. Foi filho de salto na pregação e na paixão. Na pregação, porque escolheu os apóstolos como árvores que se lançam para o alto. E de fato disse: eu vos escolhi para que vades e produzais fruto. Na paixão, porque foi coroado com os espinhos de nossos pecados. Foi fabricante de vestes coloridas na ressurreição. Nela reparou com a agulha de seu poder e da sua sabedoria a túnica colorida, isto é, a carne gloriosa tomada da Virgem Maria, estendida por nós sobre o lenho da cruz, lacerada pelos cravos, traspassada pela lança, e a restituiu à imortalidade. Será belemita por nós na eterna bem-aventurança, onde seremos saciados e o veremos face a face. Muito bem, pois é dito toda a dádiva excelente. O Pai das luzes, como um generoso e misericordioso esmoleiro, não deu a nós pobres somente o vinho bom ou melhor, mas o excelente. E todo o dom perfeito. Diz o apóstolo: com ele deu-nos todas as coisas. E, de novo, constituiu-o cabeça de toda a igreja. Comenta a glosa: não pôde dar um dom maior. Corretamente, Cristo é chamado todo o dom perfeito, porque quando o Pai nos deu, por meio dele levou a cumprimento todas as coisas. De fato,
O Filho do Homem veio salvar o que estava perdido. Por isto, no introito da missa de hoje, a Igreja exorta: cantai ao Senhor um cântico novo, como se dissesse: ó fiéis, salvos e renovados por meio do Filho do Homem, cantai um cântico novo. Deveis lançar fora as coisas velhas, porque chegam as novas. Cantai, repito, porque Deus Pai realizou coisas maravilhosas quando nos enviou toda a dádiva excelente, isto é, seu Filho. Revelou sua justiça aos olhos das nações, quando nos deu todo o dom perfeito, o próprio unigênito, que justifica as nações e tudo realiza e leva à perfeição. Muito bem, pois é dito todo o dom perfeito. Tudo fez em 6 dias. Ele falou e foi feito. No 6º período, o Verbo se fez carne. No 6º dia e na hora sexta, sofreu por nós, e assim realizou tudo. De fato, sobre a cruz disse: tudo está consumado. Quanta for a distância entre o dizer e o fazer, tal será a distância entre o criar e o recriar. Cômoda e fácil foi a criação, que aconteceu com uma só palavra, e até somente com a vontade de Deus, para quem dizer é querer. Mas a recriação foi muito difícil, porque aconteceu por meio da paixão e da morte. Adão foi criado com facilidade, e com grandíssima facilidade caiu. Ai de nós miseráveis, que temos sido recriados e redimidos por tão dolorosa paixão, com tão grandes sofrimentos e dores, e depois, com tão grande facilidade, pecamos gravemente e tornamos vão tanto esforço do Senhor. O próprio Jesus diz por boca de Isaías: em vão tenho trabalhado, sem fruto e inutilmente consumi as minhas forças. Na criação o Senhor não se cansou, porque fez todas as coisas que quis. Mas na recriação cansou-se tanto que seu suor foi de gotas de sangue que corriam por terra. Se experimentou tão grande sofrimento na oração, quanto crês teve de experimentar na crucifixão? Portanto, o Senhor cansou-se e assim nos arrancou das mãos do diabo. Nós, porém, pecando mortalmente, recaímos nas mãos do diabo. E, no que depender de nós, tornamos vão o cansaço do Senhor. Por isso diz: em vão tenho trabalhado. Por nada, isto é, sem utilidade alguma. De fato, não vejo nenhuma vantagem por minha paixão, porque não há quem faça o bem. Não há um sequer. A maldição, a mentira, o homicídio, o furto e o adultério inundaram tudo e têm derramado sangue sobre sangue. Os sacerdotes não disseram: onde está o Senhor? Os depositários da lei não me conheceram. Os pastores, isto é, os prelados, previcaram contra mim. Os profetas, isto é, aqueles que pregam, profetizaram em nome de Baal. Isto é, nos lugares altos onde se adoram os ídolos, de fato, pregaram para fazer-se ver superiores aos outros. Por isso, com muita razão, o Senhor diz: em vão tenho trabalhado, por nada e em vão consumi as minhas forças. A força da divindade quase se consumiu na fraqueza da humanidade. Não te parece que a força se tenha consumido quando ele, Deus e homem, foi amarrado à coluna como um malfeitor? Foi açoitado com os flagelos? Foi esbofeteado, foi coberto de cusparadas, foi-lhe arrancada a barba, sua cabeça, que faz os anjos tremerem, foi batida com uma vara e depois foi crucificado entre 2 ladrões? Não te parece que a força se tenha consumido quando ele, Deus e homem, foi amarrado à coluna como um malfeitor, foi açoitado com os flagelos, foi esbofeteado, foi coberto de cusparadas, foi-lhe arrancada a barba, sua cabeça, que faz os anjos tremerem, foi batida com uma vara e depois foi crucificado entre 2 ladrões? Portanto, ai daqueles miseráveis, daqueles mesquinhos e insensatos, que nem por estes fatos se convencem a fugir das vaidades do mundo. Em vão consumiu suas forças, porque vãs
se tornaram aqueles pelos quais as consumiu. Por isso é preciso temer muito, para que não aconteça que, assim como no início disse, arrependo-me de ter feito o homem, diga também agora, arrependo-me de ter redimido o homem, porque consumi, destruí todas as minhas forças, mas a sua malícia não foi destruída. Diz Jeremias, faltou o fole, o chumbo foi consumido no fogo. Debalde eu pôs o fundidor na forja, as suas malícias não se consumiram. Chamai-os uma prata falsa, porque o Senhor os rejeitou. Nesta citação há 5 coisas a serem consideradas: o fundidor, o fole, o fogo, o chumbo e a prata. No fundidor é indicada a divindade, no fole a pregação, no fogo a paixão de Jesus Cristo, no chumbo a sua humanidade, na prata as nossas almas. Na fornalha do fogo a prata é purificada, libertada do chumbo e refinada. Para destruir a escória da prata, isto é, a malícia de nossas almas, puseram-se juntos Deus e o homem e a sua pregação. Mas o fundidor fez a fusão inutilmente e gastou em vão a sua força. Faltou o fole e o chumbo foi consumido no fogo da paixão, e assim trabalhou em vão e por nada, porque nossas malícias não se consumiram. Por isso a prata com escória será lançada na estrumeira da geena, porque as almas dos pecadores serão lançadas no charco do fogo ardente. Diz Oséias, a prata que eles tanto cobiçaram será presa das urtigas, e crescerão os abrolhos nas suas casas. A urtiga que queima, latim urtica, urit, representa o fogo do inferno. Os abrolhos que se agarraram indicam o enfurecimento da pena com que as almas dos ímpios são atormentadas, pois não quiseram acolher o dom perfeito de Deus, do qual é dito: toda a dádiva excelente e todo o dom perfeito vem do alto e desce do Pai das luzes, como o raio do sol. Com efeito, como o raio do sol partindo do sol ilumina o mundo, e todavia do sol nunca se afasta, assim o Filho de Deus, descendo do Pai, ilumina o mundo, e todavia nunca se afasta do Pai, porque com o Pai é uma coisa só. De fato, ele próprio disse: eu e o Pai somos uma coisa só. Diz João Damasceno, o Verbo encarnou-se sem sair de sua imaterialidade, e assim foi integralmente encarnado e também totalmente incircunscrito, infinito. Em relação à carne, diminuiu e é limitado. Em relação à divindade, é sem limites. A carne não se dilatou, nem a divindade foi circunscrita. Estava, pois, em todas as coisas e sobre todas as coisas. No entanto, estava no seio da Santa Mãe. E Agostinho, quando se lê o Verbo se fez carne, no Verbo reconheço o verdadeiro Filho de Deus, na carne, o verdadeiro Filho do homem. Um e outro juntos na única pessoa, Deus e homem, unidos pela inenarrável grandeza da graça divina. Com razão, pois, se diz, desceu do Pai das luzes, no qual não há variação nem sombra de mudança. Em Deus não há mudança. Não pode dar ora o bem, ora o mal, ou o bem com uma certa mistura de mal. Em sua natureza não existe mudança alguma, mas só identidade. Deus é sempre o mesmo. Isso não só na natureza, mas também na distribuição dos dons, porque infunde só e sempre dons de luz, e não trevas de erros. E Tiago continua: por sua vontade ele nos gerou. Primeiro filhos das trevas, depois, com a água da regeneração, filhos da luz, pela palavra da verdade, isto é, pela doutrina do Evangelho, para que fôssemos como que o início da sua criação, porque agora a reforma do nosso ser está só no início. A reforma completa acontecerá no futuro. Ou, segundo uma outra versão, a fim de que sejamos como que as primícias das suas criaturas. Isto é, tivéssemos o primado sobre toda a criação. Ou ainda,
Gerou-nos com uma palavra de verdade a fim de que comecemos a gemer na contrição e a dar à luz na confissão. Porque toda a criatura, segundo o apóstolo, geme e sofre até hoje nas dores do parto, para que então possamos gozar com o Filho de Deus, que diz: vou para aquele que me enviou. Cristo fez como a rola, que no período invernal desce para o vale e, sem penas, refugia-se nos troncos ocos das árvores. No período estivo, porém, retorna para as alturas. Assim, Cristo, no inverno da infidelidade e no gelo da perseguição diabólica, desceu para o seio da humilíssima Virgem e morou neste mundo, pobre e desprezado, como um pássaro sem penas. Dessa rola, diz Salomão, em nossa terra faz-se ouvir a voz da rola. A voz da rola assemelha-se ao gemido e ao choro. Cristo desceu entre nós para gemer e chorar. Nunca se lê que tenha rido, para ensinar também a nós a gemer e a chorar. Portanto, em nossa terra fez-se ouvir a voz da rola, voz que diz: fazei penitência. Depois, quando se aproximou o verão e começou a acender-se a crueldade da perseguição judaica e se espalhou o fogo da paixão, então retornou para o monte, isto é, para o Pai. De fato disse: vou para aquele que me enviou. E nenhum de vós me pergunta: para onde vais? Perguntemos a Cristo: por qual caminho voltas para o Pai? E nos responderá: pelo caminho da cruz. Com efeito, ele próprio disse: porventura não era necessário que o Cristo sofresse tais coisas e que assim entrasse na sua glória? Cristo teve uma dupla herança, uma da parte da mãe, isto é, o cansaço e a dor. A outra por parte do Pai, isto é, a alegria e o repouso. Portanto, pelo fato de nós sermos seus cordeiros, devemos buscar também nós esta dupla herança. Por isso, erramos se quisermos ter a segunda sem a primeira. Erramos se quisermos ter a segunda, alegria e repouso, sem a primeira, cansaço e dor. Porque o Senhor fundamentou a segunda, alegria e repouso, sobre a primeira, o cansaço e a dor, exatamente para que nós não tivéssemos a pretensão de ter a segunda sem a primeira. Ele enxertou a árvore da vida sobre a árvore da ciência do bem e do mal, quando o Verbo se fez carne. Portanto, será como a árvore que está plantada junto às correntes das águas. E Isaías fundou a terra e plantou os céus. Na terra da humanidade, fundada sobre as 7 colunas da graça septiforme, dos 7 dons do Espírito, plantou os céus da divindade. Procuremos, pois, chegar à posse da primeira herança que Jesus Cristo nos deixou, para merecer chegar à segunda. Primeira herança, cansaço e dor, para então merecer chegar à segunda, alegria e repouso. Segundo, a acusação contra o mundo. Quando vier o Paráclito, o Consolador, convencerá o mundo quanto ao pecado, à justiça e ao juízo. Quanto ao pecado, por que não creram em mim? Quanto à justiça, porque vou para o Pai, e vós não me vereis mais? E quanto ao juízo, porque o príncipe deste mundo já está julgado. O mundo é chamado assim porque está sempre em movimento. Latim, mundus, motus. Afinal, aos seus elementos não é concedido repouso. Em grego, o mundo é chamado cosmos. O homem é chamado microcosmos, isto é, pequeno mundo. De fato, como o mundo foi criado pela composição de 4 elementos, assim os antigos afirmaram que o homem consta de 4 humores fluidos, reunidos num único temperamento. O homem está a indicar os mundanos, que estão sempre em movimento. Deles diz Judas na sua carta católica: eles são nuvens sem água, que os ventos levam de uma parte para outra, árvores do outono, sem fruto, 2 vezes mortas, desarraigadas, ondas furiosas do mar, que arrojam as espumas de sua torpeza, astros errantes, para quem está reservada uma tempestade de trevas por toda a eternidade. Nesta passagem há 4 elementos a serem notados:
as nuvens, as árvores, as ondas e os astros. Nestes 4 elementos são indicados os 4 vícios dos mundanos, isto é, a soberba, a avareza, a luxúria e a hipocrisia. As nuvens negras e errantes representam os soberbos, que pela superficialidade do seu ânimo e pela obscuridade da mente, são levados de uma parte para outra pelos vários pecados. São privados da água da compunção e da luz da graça septiforme. Deles, com efeito, diz o profeta, ó meu Deus, agita-os como uma roda e como uma palhinha diante do vento. Presta atenção à roda e à palhinha. A roda é chamada assim de rodar, girar. A palhinha, em latim, é chamada estípula, quase usta, queimada. Deus torna os soberbos como uma roda, permitindo que eles rolem de pecado em pecado, e depois os torna como a palhinha diante do vento, porque eles que foram áridos, privados do humor da graça, como palhinha, são queimados no fogo das penas eternas. Árvores do outono sem frutos são os avarentos, que ocupam inutilmente a terra. O Senhor os maldiz, como fez com a árvore na qual não encontrou fruto. Presta atenção às 4 palavras. Do outono, sem frutos, 2 vezes mortos, desarraigados. O outono é chamado assim de tempestas, tormenta. No outono caem as folhas. Os avarentos são árvores de outono que, quando aparece a tormenta da morte, serão despojados das folhas das riquezas, com as quais, ornados e recobertos, andam solenes. E assim como foram sem fruto, serão lançados no fogo eterno, porque toda árvore que não der bom fruto será cortada e lançada no fogo. 2 vezes mortos, porque serão sepultados no inferno com a alma e com o corpo, desarraigados da terra dos vivos. As ondas furiosas do mar são os luxuriosos. As ondas são chamadas assim porque flutuam agitadas pelo sopro dos ventos. De fato, os luxuriosos, agitados pelas sugestões dos espíritos imundos, flutuam entre vários pensamentos e espumam luxúria no alvoroço de sua alma. São como a panela colocada sobre o fogo, que expele a espuma. A panela é o coração do pecador, no qual existe a água da concupiscência carnal. Debaixo dela, põe-se o fogo da sugestão diabólica, e assim espuma a luxúria de sua fervura. Astros errantes são os hipócritas e os falsos religiosos. Em latim, os astros são chamados sidera, porque os navegantes os observam, latim, considerant, e por meio deles regulam a sua rota. Os dignos prelados da igreja e os verdadeiros religiosos são astros que brilham num lugar escuro. Eles dirigem para a justa rota da vida eterna aqueles que navegam no mar desta vida. Os hipócritas e os falsos religiosos, porém, são astros errantes, causa de naufrágio para os outros, e por isso serão arrastados pela tempestade e pela tormenta da morte eterna. Todos estes são como ovos de vento, que não fazem nascer pintinhos. De fato, diz-se que a luxúria excita as perdizes de tal modo que, quando o vento sopra atrás dos machos, elas engravidam só com o cheiro e botam ovos não fecundados que não produzem pintinhos. E tais ovos são todos ovos de vento. A perdiz, pássaro falso e imundo, significa os acima mencionados pecadores, que, como diz Pedro, têm os olhos cheios de adultério e nunca estão saciados do pecado. Eles, com o vento da sugestão diabólica, concebem ovos de vento, isto é, amor à vaidade do mundo, da qual diz Oséias, semearam vento e colheram tempestade. Neles não existe espiga ereta e não produzirá farinha. Quem semeia o vento do amor mundano, sem dúvida colherá a tempestade da morte eterna. A espiga, assim chamada no latim spiculum, ponta, é a contrição do coração. A espiga, assim chamada no latim spiculum, ponta, é a contrição do coração, que pica o pecador e produz a farinha da confissão. Essa espiga não é ereta e não produz farinha nos pecadores que não concebem pintinhos, isto é, obras de vida eterna.
mas só vento da vaidade humana. Observa ainda que os ovos distinguem-se por seu aspecto, porque alguns são pontudos e outros arredondados. E sai primeiro a parte pontuda e depois aquela mais larga. Os ovos longos com a ponta aguda produzem machos. Os ovos redondos, que em vez de ter a ponta são arredondados, produzem fêmeas. Por isso, pode-se saber com segurança quais os ovos que produzem os machos e quais as fêmeas. Do mesmo modo, o diabo, do indício da agudez e da rotundidade, distingue entre os homens quais são os machos e quais são as fêmeas. Na agudez é representada a compunção e a contemplação das coisas celestes. Na rotundidade, o prazer da carne e o andar em volta em busca de coisas mundanas. Dei uma volta pela terra e percorria, diz Satanás. Anda ao redor como um leão, procurando a quem devorar, diz Pedro. E o profeta Isaías, como num ninho, a minha mão encontrou a riqueza dos povos, e assim como se recolhem os ovos que foram deixados, assim juntei eu toda a terra, e não houve quem movesse uma pena. Isto é, fizesse um ato de virtude, ou abrisse a boca para a confissão, ou gemesse para a compunção interior. Não são os machos, isto é, os justos, compungidos na mente e imersos na contemplação, que se comportam assim, mas as fêmeas, isto é, os mundanos, tornados efeminados pelos bens caducos deste mundo. Deles é dito, quando vier o Paráclito, convencerá o mundo do pecado, etc. O termo grego paráclisis significa consolação. Portanto, Paráclito quer dizer consolador. Mas os mundanos não querem acolher sua consolação, porque já têm a sua consolação. De fato, o Senhor lhes diz: ai de vós que tendes a vossa consolação. E em Isaías: porventura não sois vós uns filhos malvados, uma geração bastarda, que vos consolais com os deuses falsos debaixo de todo arvoredo frondoso? Os mundanos são filhos malvados por sua soberba. São geração bastarda por causa da luxúria. Eles se consolam com os deuses da avareza, que é precisamente a escravidão dos ídolos. Debaixo de todo arvoredo frondoso, quer dizer, na glória das coisas deste mundo. Portanto, quando vier o Paráclito, convencerá o mundo do pecado que tem, da justiça que não tem e do juízo que não teme. Nota estas três coisas: pecado, justiça e juízo. O pecado. Pecador deriva do latim pelício. Aliciar, seduzir, aquilo que faz a meretriz. Portanto, pecador é quase como sedutor. Com esse termo, antigamente, eram indicados os infames, os escandalosos. Depois tornou-se o nome comum a todos os delinquentes, exatamente porque o mundo contaminou-se pela fornicação mais do que por qualquer outro vício. Por isso, diz Oséias, entregaram-se à fornicação e não cessaram, porque abandonaram o Senhor e não guardaram a lei. A fornicação, o vinho e a embriaguez destroem o coração. Observa que no coração existem três sentimentos: a indignação, a sede da sabedoria e o amor. O coração é um órgão nobre e desdenhoso, que não tolera que nele entre algo de imundo. A fornicação age de modo que o coração perca esta intolerância, esta indignação, quando se resigna a engolir tal bocado. Igualmente, o coração é a sede e sede da sabedoria. O vinho a faz perder. Depois, com o coração amamos, mas perde este amor aquele que, bêbado da cobiça pelas coisas terrenas, não socorre o próximo. E que o pecado da fornicação destrói o coração é demonstrado pelo exemplo de Salomão, que se entregou à adoração dos ídolos. Diz o apóstolo: com o coração se crê para obter a justiça, mas a fornicação destrói o coração, no qual reside a fé. Assim, por causa da fornicação, perde-se a fé. Por isso, em latim, diz-se fornicatio, como se dissesse
forme necatio, isto é, a matança da forma, a negação da forma, quer dizer, a matança da alma, formada à semelhança de Deus. A vida da alma é a fé. Cristo, diz o apóstolo, habite pela fé nos vossos corações. Mas a fornicação destrói o coração, no qual está a vida. E assim a alma morre, porque desfalecendo a causa, desfalece também o efeito. Por isso o Senhor diz: convencê-lo-á do pecado, porque não creram em mim. Portanto, por meio dos ministros da pregação, o Paráclito convencerá o mundo do pecado da fornicação. A justiça. A justiça é a virtude com a qual, julgando corretamente, a cada um é dado o seu. A justiça é como dizer iuris status, estado de direito. A justiça é o hábito, a disposição do espírito de atribuir a cada um a honra, o crédito que lhe compete, levada em conta a utilidade comum. Fazem parte da justiça o temor de Deus, o respeito pela religião, a piedade, a humanidade, o gozo do justo e do bom, o ódio ao mal e o compromisso do reconhecimento. O mundo não tem esta justiça, porque não teme a Deus, desonra a religião, odeia o bem e é ingrato para com Deus. Será convencido em relação à justiça que não praticou, porque não puniu a si mesmo, segundo a justiça, pelos pecados cometidos. Será convencido em relação à justiça, não a sua, mas aquela dos crentes. Do confronto com eles, receberá a condenação. Cristo não disse: o mundo não me verá, mas vós, apóstolos, não me vereis. E isso contra os mundanos que dizem: como podemos crer naquilo que não vemos? É verdadeira justiça, isto é, fé justificante, crer naquilo que não se vê. Ou convencerá o mundo em relação à justiça dos santos. Diz o Senhor por boca de Zacarias: o fio de prumo será estendido sobre Jerusalém. O fio de prumo, ou prumo, é um instrumento do pedreiro, em latim chamado perpendiculum, de perpendo, controlar, verificar. É formado por um chumbo, ou por uma pedra atada a um fio, e com ele se controla a perpendicularidade das paredes. A justiça dos santos, sua santidade, é como um fio de prumo que é estendido sobre Jerusalém, quer dizer, sobre cada alma fiel, para que meça e conforme sua vida pelo exemplo da vida deles. Cada vez que se celebram as festas dos santos, é estendido este fio de prumo sobre a vida dos pecadores, e, portanto, celebramos as festas dos santos para, a partir de sua vida, ter uma regra para a nossa. É absurdo, por isso, é uma enganação nas solenidades dos santos querer honrá-los com os alimentos, com grandes comilanças, quando sabemos que eles subiram ao céu com jejuns. Amando o mundo e a sua glória, cuidando do corpo com seus prazeres e acumulando dinheiro, certamente não imitamos a vida dos santos. Amando o mundo e a sua glória, cuidando do corpo com seus prazeres e acumulando dinheiro, certamente não imitamos a vida dos santos. E por isso, sua justiça, santidade, será a prova que nós merecemos a condenação. E o juízo? Observa que em cada juízo exigem-se 6 pessoas: o juiz, o acusador, o réu e 3 testemunhas. O juiz é o sacerdote, o acusador e o réu é o pecador, que deve acusar a si mesmo como réu. As 3 testemunhas são a contrição, a confissão e a satisfação ou penitência, que testemunham em favor do pecador, que esteja verdadeiramente arrependido. Diz Agostinho: sobe, ó pecador, ao tribunal de tua mente. A razão seja o juiz, a consciência seja o acusador, a dor seja o tormento, o temor seja o carrasco, o lugar das testemunhas seja ocupado pelas obras. Santo Agostinho, mais uma vez: sobe, ó pecador, ao tribunal da tua mente. A razão seja o juiz, a consciência seja o acusador, a dor seja o tormento,
o temor seja o carrasco e o lugar das testemunhas seja ocupado pelas obras. Os mundanos que não querem submeter-se a tal juízo serão condenados com sentença eterna e irrevogável no exame do último juízo, junto com seu príncipe, o diabo, que já está julgado. Para instruir estes homens a abster-se do pecado, amar a justiça e temer o juízo, na segunda parte da epístola de hoje, o apóstolo Tiago acrescenta: Vós sabeis, meus irmãos diletíssimos, todo o homem esteja pronto para ouvir, porém tardo para falar e lento para irar-se, porque a ira do homem não cumpre a justiça de Deus. Todo o homem deve estar pronto a ouvir aquilo que diz o apóstolo: Fugi da fornicação. Diz o Senhor com as palavras do Salmo: Se me ouvires, não haverá em teu meio um novo Deus, nem adorarás deuses estranhos. O novo Deus é o ventre que procura sempre novos alimentos. Este Deus está naqueles dos quais o apóstolo diz: Seu Deus é o ventre. Gloriam-se daquilo que é sua vergonha, todos voltados para as coisas da terra. O Deus estranho que torna o homem estranho a Deus é a luxúria. Ela é o Deus Baal-Fegor, Baal-Peor, nome que se interpreta aquele que devora as coisas antigas. É exatamente a luxúria, mal antigo, antiga doença, que devora todos os bens. Concorda com isso aquilo que lemos no livro dos Números. O povo fornicou com as filhas de Moabe, e elas o induziram a participar de seus sacrifícios. O povo comeu e se prostrou para adorar seus deuses, e assim Israel abraçou o culto de Baal-Fegor. Irado, o Senhor disse a Moisés: Toma todas os cabeças do povo e manda enforcá-los no patíbulo contra o sol, a fim de que a minha ira ardente se afaste de Israel. As filhas de Moabe, nome que se interpreta pelo pai, são a gula, a luxúria e os outros vícios que tem por pai o diabo. Com estas filhas de Moabe, o povo mundano entrega-se à fornicação. Comem e adoram seus deuses, porque se dedicam à gula e à luxúria. Por isso, os cabeças do povo devem ser pendurados aos patíbulos. Os cabeças do povo são os 5 sentidos do corpo, que, por causa dos pecados cometidos, devem ser pendurados ao patíbulo da penitência. E isso contra o sol. No sol é indicada a glória do mundo, pois com ela pecamos, e contra ela insistimos com as obras de penitência. Ou contra o sol, se pecamos publicamente, publicamente fazemos penitência. Considera que Orígenes serve-se desta passagem dos Números, toma todos os cabeças do povo para aplicá-la aos anjos e diz: se o anjo espera a recompensa para o bem que nós, a ele confiados em custódia, temos realizado, teme também ser culpado por aquilo que temos feito de mal. Por isso, disse que serão expostos contra o sol para que se veja claramente por culpa de quem foram cometidos os pecados com os quais temos aderido a Baal-Fegor ou a outro ídolo, conforme o pecado cometido. E se o cabeça, isto é, o anjo indicado a cada um, não faltou, mas exortou ao bem e falou no meu coração por meio da consciência que me desaconselhava a pecar, e eu, rejeitando seus conselhos e o freio da consciência, lancei-me aos pecados, ser-me-á dobrada a pena por haver desprezado o conselheiro e por haver cometido o delito. E não te admires se também os anjos vierem a juízo junto com os homens. De fato, o próprio Senhor virá ao juízo com os cabeças de seu povo. Comentando sempre esta passagem, Orígenes diz ainda: segundo o Apocalipse de João, em geral, cada igreja é presidida por um anjo, que é louvado pelo bom comportamento do povo ou é questionado sobre os delitos que foram cometidos. Este fato me induz à admiração do estupendo mistério que haja em Deus tanta solicitude a respeito de nós, a ponto de permitir que também seus anjos sejam interrogados e também censurados por causa de nós. De fato, acontece como quando se confia uma criança a um educador. Se acabar instruído em matérias menos convenientes, o educador é culpado disso, a menos que a criança teimosa, arrogante e insolente
tenha desprezado as salutares admoestações do educador. O que há de acontecer com aquela alma não lo diz Isaías. A filha de Sião será abandonada como a cabana de uma vinha. E a glosa: Deus tem maior solicitude pela salvação de uma alma do que o diabo por sua condenação. Deus tem maior solicitude pela salvação de uma alma do que o diabo por sua condenação. Portanto, todo o homem esteja pronto a ouvir. Todo o homem, por natureza, deveria estar pronto a ouvir. De fato, a orelha é chamada em latim auris, quase avide rapiens, que agarra avidamente. Ou também auriens sonum, que recolhe o som. E observa que na parte posterior da cabeça não há carne, nem cérebro. Na parte posterior da cabeça existe o aparelho da audição. E isso é certo porque a parte posterior da cabeça é vazia, cheia de ar, e o instrumento da audição é aéreo. E, portanto, o homem ouve logo, a menos que não esteja interposto impedimento. Na cabeça quer dizer na mente, na qual não existe a carne da própria vontade, mas o ar da devoção, passa velozmente a voz da obediência. E, portanto, disse: ao ouvir-me, logo me obedeceu. E Samuel, no primeiro livro dos Reis, diz: fala, Senhor, porque teu servo te escuta. E para que a obediência penetre mais velozmente, é necessário que seja aérea, pura, sensível às coisas celestes, nada retendo da terra. Portanto, todo homem esteja pronto a ouvir e lento para falar. A própria natureza ensinou isso, quase fechando a língua com dupla porta, para que não saia livremente. De fato, a natureza pôs diante da língua como que duas portas, isto é, os dentes e os lábios, para indicar que a palavra não deve sair, senão com grande cautela. Estas duas portas foram fechadas com cautela por aquele que dizia: pôs uma guarda à minha boca e aos meus lábios uma porta que se fecha. Diz justamente uma porta que se fecha. Latim, ostium circumstantie. Ostium circumstantie. Porque deve guardar-se não só das palavras ilícitas, mas também das ocasiões de falar ilicitamente. Por exemplo, existem alguns que se envergonham de denegrir alguém abertamente, mas depois o fazem sob a aparência de louvor. E o que é pior, fazem isso até em confissão. E presta atenção, porque não se deve fechar só a porta dos dentes, mas também a dos lábios. Fecha a porta dos dentes e a dos lábios aquele que se recusa tanto à calúnia quanto à adulação. Tanto a calúnia quanto a adulação. Mas a língua, mal rebelde, como diz Tiago, cheia de veneno mortal, fogo que incendeia a floresta das virtudes, que incendeia o curso de nossa vida, arromba a primeira e a segunda portas, sai para a praça como uma meretriz, loquaz e vagabunda, intolerante à tranquilidade, e leva a toda parte a confusão. De fato, dela fala o bem-aventurado Bernardo: quem poderá calcular quantas abjeções comete o pequeno membro da língua? Que cúmulo de sujeira se acumula sobre os lábios incircuncisos? Quão grande seja o dano causado por uma boca desenfreada! Ninguém subvalorize o tempo que se perde em palavras ociosas. Exatamente porque agora é o tempo favorável e o dia da salvação, a palavra voa embora irrevogável e o tempo passa irremediavelmente. E o insensato não sabe o que perde. Alguns dizem poder-se-á passar ao menos 1 hora em conversação. Aquela hora te foi concedida pela generosidade do Criador para obter o perdão, para buscar a graça, para fazer penitência, para ganhar a glória. E continua: não hesites em distinguir a língua do caluniador mais cruel da lança que traspassou o lado do Senhor. Com efeito, a língua traspassa o corpo de Cristo, mas não o traspassa depois de morto, mas
o mata exatamente ao traspassá-lo. Não foram nem foram mais danosos os espinhos que feriram sua cabeça, nem os cravos que perfuraram suas mãos e seus pés, se confrontados com a língua do caluniador que traspassa o próprio coração. Diz o filósofo: não digas coisas torpes. Pouco a pouco, por meio das palavras, perde-se o pudor. Sêneca. Por vezes arrependi-me de ter falado, nunca de haver calado. Publio Ciro. Usa com maior frequência as orelhas do que a língua. Sêneca. Portanto, todo o homem seja lento para falar, e assim poderá imitar a justiça dos santos, porque, como afirma Tiago, aquele que não peca com a palavra é um homem perfeito. E lento para a ira, que impede o ânimo de distinguir a verdade. A propósito, diz o filósofo, quanto menos dominares a ira, tanto mais serás dominado pela ira. Horácio. O iracundo, quando deixar de irar-se, ira-se contra si mesmo. Publio Ciro. A ira nunca foi capaz de refletir. A ira nunca foi capaz de refletir. Publio Ciro. E com razão, pois, se diz, a ira do homem não opera a justiça de Deus. A ira do homem não opera a justiça de Deus. Por isso, todo o homem seja lento para a ira, para não ser atingido no dia da ira pela irrevogável sentença de condenação junto com o diabo. E terceiro, a aspiração do Espírito da Verdade. Mas quando vier o Espírito da Verdade, ele vos ensinará toda a verdade. Quando uma mulher, isto é, o prazer da carne e a vaidade do mundo, prepara-se para enlaçar as almas, ilude o infeliz espírito do homem com o falso prazer e agita o sentido. Por isso, no livro da sabedoria se lê, o fascínio da vaidade deturpa também o bem, e a inconstância da concupiscência perverte a mente. O fascínio é a adulação, ou seja, o engano através do louvor. O fascínio da vaidade é o louvor da adulação ou o engano da prosperidade mundana, que obscurece os bens espirituais, e a inconstância da concupiscência carnal transtorna o ânimo. Mas quando vier o Espírito da Verdade que ilumina o coração do homem, então ensinará toda a verdade e expelirá toda a falsidade. No Evangelho de João está escrito que o anjo do Senhor descia para a piscina. A água se agitava e alguém era curado. Quando o anjo do Senhor, isto é, a graça do Espírito Santo, descer para a piscina, quer dizer, para o coração do pecador, então a mente se agita com a água da compunção, e um é curado, isto é, o verdadeiro penitente, que deve ser um, isto é, não ter divisão entre boca e coração, porque somente um entrava na piscina. Quando, pois, vier o Espírito da Verdade, ensinar-vos-á, isto é, infundirá em vós toda a verdade. E recorda bem que, como a geração não pode acontecer sem o elemento ativo, assim o homem não pode fazer obras verdadeiramente boas sem o Espírito da Verdade. A palmeira, que é feminina, não leva à maturidade frutos se não receber por meio do vento que o transporte o quente eflúvio de uma outra palmeira que seja masculina. Plínio. Diz o Eclesiástico: cresci como uma palmeira de Cádiz. Cádiz interpreta-se transportada ou mudada. O homem não pode fazer progressos sem a graça do Espírito Santo, como a palmeira não frutifica sem o eflúvio da palmeira masculina. Portanto, o homem que está privado da graça não é apto ao serviço de Deus e é comparável ao que está privado dos testículos, porque não tem a capacidade de gerar obras boas. A propósito, lê-se no Levítico: não oferecereis ao Senhor animal algum que tenha os testículos machucados, ou esmagados, ou cortados, ou arrancados. Tem os testículos machucados aqueles que têm a graça informe e, portanto, não pode gerar.
Contudo, foram tirados os testículos ao que não tem nem a graça informe, nem a graça formada. Mas quando vier o Espírito da verdade, ensinar-vos-á toda a verdade. Concorda com isso a terceira parte da epístola de hoje. Pelo que, renunciando a toda a impureza e abundância de malícia, recebei com mansidão a palavra enxertada em vós, e que pode salvar as vossas almas. Pelo que, isto é, para merecer receber o Espírito Santo, renunciando a toda impureza, seja da alma como do corpo, e abundância de malícia, que são os pensamentos de uma mente depravada, com mansidão, pois os dóceis, os mansos, herdarão a terra. Recebei a palavra enxertada em vós, palavra que é dada por somente aos mansos, aos dóceis e aos que têm a mansidão das pombas. E observem, enfim, que, como um enxerto praticado numa planta velha a faz rejuvenescer e frutificar, assim o Espírito da verdade, quando é infuso numa mente envelhecida no mal, rejuvenesce-a e a torna apta a produzir frutos dignos de penitência. Pedimos-te, pois, ó Senhor Jesus, que subsiste deste mundo para o Pai na forma de nossa humanidade, que nos arrastes atrás de ti com a corda do teu amor. Pedimos-te que não nos acuses de pecado, que nos ajudes a imitar a justiça dos santos, que nos faças temer o teu juízo e que nos infundas o Espírito da verdade, que nos ensina toda a verdade. Concede-nos tudo isso, tu que és bendito e glorioso por todos os séculos. E todas as almas digam: Amém. Aleluia.